Dinossauro. A Aurora dos Felinos. Versão brasileira Sincrovídeo. Na África, um felino com uma fúria assassina é uma visão assustadora. Os felinos de hoje são os predadores mais eficientes da natureza. Mas no passado distante, outro felino era o pesadelo mais tenebroso. A alguns quilômetros da fábrica de sonhos de Hollywood, no coração de Los Angeles, está o que parece ser uma cena de um filme de ficção científica. Aqui, metano e alcatrão sobem das profundezas da terra, formando poças de asfalto borbulhante. Conhecidas localmente como os Poços de Alcatrão de La Brea, elas são relíquias de um mundo pré-histórico. Preservados num lamaçal grudento estão os restos de milhares de animais enormes, preguiças gigantes, mamutes, bisões e lobos, que rondavam essa selva urbana durante a última idade do gelo. Mas o animal mais famoso era um felino com dentes de sabre. Depois de quase um século de escavação, foram descobertos mais de 1 milhão de ossos que contam uma história apavorante. Há 40 mil anos, La Brea dava a impressão de ser um oásis. A água cobria o asfalto, um convite para os animais sedentos beberem. Mas à medida que se aproximavam da beira, eles ficavam como moscas em papel pegajoso. Deve ter sido um barulho enorme e uma grande confusão, as vítimas se debatendo para conseguir escapar. Exaustas, depois de horas e até dias, elas começavam a cair lentamente nos seus túmulos de alcatrão. Diante da tentação de uma refeição fácil, os felinos de dentes de sabre rapidamente davam o bote sobre as presas moribundas. Mas eles também ficaram presos e morreram. No decorrer de milhares de anos, as carcaças foram se empilhando e foi criado um espetacular leito de ossos. Chris Shaw é o encarregado de escavar estas armadilhas mortais de asfalto. Os maiores medem 87 metros de profundidade por 6 de largura. Aqui, no poço número 91, Chris está desencavando os ossos de um felino dentes de sabre chamado Smilodon. Atualmente estamos escavando uma área quadrada com 31 metros de lado, na qual encontramos centenas, quando não milhares de ossos. Aqui estão expostas pelo menos 3 dúzias de ossos do felino dente de sabre, o Smilodon fatalis. Na verdade, o osso que vemos saindo aqui é a parte superior do osso da coxa. Depois de extrair este osso daqui e limpá-lo, ele ficará assim. Como vê, estes fósseis estão muito bem preservados. O asfalto funciona como uma barreira que protege os ossos da deterioração. Até o menor dos fragmentos foi preservado, o que torna o felino dentes de sabre um dos animais pré-históricos mais famosos do mundo. O felino dente de sabre é o segundo dentre os grandes vertebrados mais comuns de Rancho La Brea. E só nas nossas coleções temos mais de 166 mil itens de felinos dentes de sabre. Esse animal, um parente distante dos gatos modernos, vagava por um lugar que hoje corresponde às ruas de Los Angeles e compartilhava a terra com o homem. Ele era do tamanho de um leão africano e pesava cerca de 136 quilos. Ele é conhecido popularmente como tigre dentes de sabre, um nome enganador. Os tigres vivem nas selvas e têm listras.
Os Smilodons caçavam no cerrado à beira da floresta. Assim como as onças da América do Sul, a pele do Smilodon provavelmente era pintada, para que ele se confundisse com a luz mosqueada que filtrava através das árvores. Era lá que, num esconderijo perfeito, eles aguardavam. Mas a característica mais forte do Smilodon eram as presas, medindo 15 centímetros, que despontavam de sua boca aberta. Desenhadas como uma faca de lâmina serreada, o nome muito apropriadamente quer dizer dente de lâmina. Juntamente com poderosos músculos do pescoço e uma mandíbula que podia abrir 120 graus, o Smilodon conseguia derrubar um animal do tamanho de um elefante com um golpe decisivo. É incrível, mas agora conhecemos os sons que o Smilodon deve ter feito. Estudos dos ossos que seguram a língua indicam que ele deve ter rugido como um leão. Agachado em seu esconderijo, um Smilodon faminto esperava para atacar uma preguiça gigante que passasse perto. No momento exato, ele saltava sobre sua presa. Alguns caçavam facilmente nos poços de alcatrão, mas outros morriam vítimas de um predador ainda mais detestável. Moscas varejeiras, atraídas à cena pela carne que apodrecia, fervilhavam sobre a carnificina para botar seus ovos. As larvas da varejeira conseguiam devorar um dentes de sabre em questão de horas, sem deixar qualquer sobra. Os Smilodons desapareceram sob o asfalto dos poços de Alcatrão de La Brea há 11 mil anos. Mas se um certo cientista estiver correto, talvez possamos rever os felinos dentes de sabre em breve. Nas colinas escarpadas do nordeste do Wyoming, o Dr. Larry Martin, da Universidade do Kansas, tem uma missão. Ele está aqui para caçar um dos mais antigos dentes de sabre que se conhece, um felino incomum chamado Eusmilus, que viveu há 38 milhões de anos. Parece ser o esqueleto de um felino. O crânio está ali e aqui está um osso do braço. E ali está parte da espinha dorsal. Com a ajuda de seus colegas, Dr. Kent Sandel e Dra. Virginia Naples, Larry Martin está à procura de provas que confirmem uma teoria nova e radical que provoca polêmica entre os cientistas. Os dentes de sabre parecem ficar extintos e depois reaparecem com pequenas variações. Essa incrível reencarnação ocorreu não menos do que 10 vezes nos últimos 40 milhões de anos. 5 vezes só na América do Norte. Quais são os mecanismos desconhecidos da evolução que explicam essas reviravoltas tão inacreditáveis? Larry acredita que sabe a resposta. Há 65 milhões de anos, depois da queda dos dinossauros, o mundo ficou com um vazio. Desapareceram os maiores animais que o nosso planeta conheceu. Alguns predadores experimentais chegavam e partiam, mas foi só com o surgimento do dentes de sabre que a natureza aperfeiçoou um matador novo e ainda mais eficiente. Um dos primeiros era pequeno, mas espetacular. Eusmilus é um dos mais fascinantes animais já descobertos. Apenas do tamanho de um gato doméstico, ele, no entanto, conseguia abater um animal 5 vezes maior. Aqui está um animal do tamanho de um gato doméstico que conseguia matar um cervo. Esse pequeno animal tinha um dente mais comprido do que o canino de um leão. O Eusmilus era literalmente armado até os dentes. Mas no decorrer de alguns milhões de anos, os gatos e seus caninos cresceram mais e mais. Começou assim com um pequeno gato, que passou a ter grandes dentes de sabre. Com estes, ele conseguia matar presas maiores. Quando conseguiu matar presas maiores, ele também ficou maior, com dentes também maiores para matar presas ainda maiores. É por isso que eles foram crescendo até ficarem deste tamanho.
Larry acredita numa ligação direta entre a aparência de cada nova linhagem de dentes de sabre e o tamanho e a abundância de suas presas. Quanto maior a presa, maior o felino. Quando as presas grandes desapareceram, os felinos também sumiram. Mas quando novos animais evoluíram, novos dentes de sabre também evoluíram para caçá-los. Os dentes de sabre fazem parte de um ciclo de extinção e reevolução. Quando eles se tornaram extintos, cerca de 55% de todos os diferentes tipos de animais grandes também foram extintos. Mas depois todo o sistema, a comunidade, reevoluía. E os dentes de sabre voltavam de novo. A natureza é uma maravilha de inventividade, mas raramente reinventa a roda. Durante 40 milhões de anos, algumas variações dos felinos voltavam para assustar o mundo pré-histórico. Se for verdade que a forma depende da função, então o guepardo é um assassino nato. Perfeitamente adaptado para perseguir a caça, ele consegue correr até 93 quilômetros por hora. Mas os felinos modernos são muito diferentes de seus antigos ancestrais. Há 7 milhões de anos, o maior dos dentes de sabre não se parecia nada com um gato. O Barbara Felis tinha o corpo parecido com um urso. De pé, alcançava a altura de 1,90 m e pesava 1/4 de uma tonelada. Embora fosse lento, seus caninos com 22 centímetros de comprimento faziam dele um assassino de respeito. É útil matar uma presa do maior tamanho possível. E como tinham dentes descomunais, os dentes de sabre conseguiam matar animais muito maiores do que era de se esperar. Eles eram maravilhosas máquinas de matar. Eles têm um sabre parecido com uma faca. A ideia de que este seja um felino dentes de sabre é equivocada. Não é um sabre, porque o gume está do lado interno da curvatura da lâmina. Na verdade, é uma faca árabe encurvada. E aqui eu tenho uma para comparar. Essas facas realmente têm um corte parecido com a mordida que os dentes de sabre deveriam ter. Essas facas letais foram serreadas para causar o maior dano possível. Com isso e mais dentes poderosos na parte de trás da mandíbula, o animal conseguia despedaçar sua vítima de modo rápido e eficiente. Predador solitário, Barbara Felis tinha que ser rápido. Animais astutos que vivem em grupos, como os lobos e os coiotes, afastavam os caçadores de suas presas, como as hienas modernas fazem quando assustam os guepardos. Larry Martin desconfia que o Barbara Felis tinha muita força, mas nenhuma inteligência. Será que o Barbara Felis era inteligente? Vamos tentar descobrir. Uma maneira simples de se fazer isso é compondo um molde do interior do crânio. O Barbara Felis não tinha um cérebro muito grande. Na verdade, se olharmos esse animal aqui, veremos que estes são quase do mesmo tamanho. Mas se olharmos o crânio de onde veio este, ele é bem menor do que o do Barbara Felis. Este é um lince comum. O Barbara Felis, que tinha um cérebro muito menor em relação ao tamanho do seu corpo, provavelmente seria muito mais burro do que este lince aqui. O fato é que o Barbara Felis tem um dos menores cérebros em relação ao corpo que nós conhecemos. Ao contrário de um guepardo, as pernas do Barbara Felis eram curtas e robustas demais para que ele corresse atrás de sua presa. Ele foi feito para ser forte, não rápido, e aguardava pacientemente atrás das árvores. Baseado nos fósseis dos poços de Alcatrão de La Brea, Chris Shaw desconfia que o Smilodon também gostava de emboscar. A anatomia do Smilodon indica que ele era um assassino que emboscava as suas vítimas, porque tinha o corpo curto e forte, sobretudo na frente. Ele provavelmente chegava a atingir de 48 a 50 km por hora numa distância bem curta. Mas o rabo é curto. O rabo comprido serve para fazer curvas rápidas. Ele não conseguia fazer. Hoje em dia, os paleontólogos discutem como os felinos matavam suas presas.
Chris acredita que os dentes apresentavam um problema especial. O formato, tamanho e comprimento desses sabres poderiam torná-los instrumentos muito delicados, sobretudo quando o animal mordesse uma área ossuda e dura do pescoço. Se o sabre ficasse preso entre duas vértebras e o animal atacado se debatesse, o sabre poderia facilmente ser arrancado. E um dente de sabre sem sabre não é mais um predador muito eficaz. Eu acredito que, em vez de atacar a área do pescoço, onde havia muitos ossos, esses animais atacavam a barriga macia dos animais grandes, arrancavam grandes pedaços de carne e depois deixavam que suas vítimas sangrassem até morrer. Mais tarde, eles voltavam e se alimentavam à vontade. Baseado em seus estudos do Barbara Phillips, Larry Martin chegou a uma conclusão muito diferente sobre as técnicas de matar dos dentes de sabre. É possível matar um animal mordendo a sua barriga. O problema é que você tem que abocanhar o estômago para poder mordê-lo. A mandíbula atrapalha. O estômago de um rinoceronte ou de um elefante é liso demais para entrar na boca. E é por isso que eu acho mais provável que esses animais atacassem a garganta. Aqui temos um corte transversal de um queliosauro, um rinoceronte extinto que vivia na época do Barbara Phillips. Acho que esse é provavelmente o animal que o Barbara Phillips almoçava. E ele fazia o seguinte: dobrava a garganta até ficar exposta e depois estocava a lateral da garganta assim. E você vê, não há osso aqui. E essa curvatura, que é difícil de explicar se não for isso, cortava um canto da garganta assim. Ao fazer isso, ele cortava as veias que suprem o cérebro com sangue. Com isso, o animal morria em cerca de 30 segundos. É um mecanismo de matar maravilhoso. O Smilodon foi o último dos grandes dentes de sabre. Os felinos deram um salto para o futuro, de estúpidas máquinas de matar a predadores astuciosos. Mas seu reino de 40 milhões de anos estava prestes a acabar. O ator principal da nova cena passou a ser o predador mais cruel que já existiu. Há 11 milhões de anos, quando a última idade do gelo acabou, a Terra sofreu uma mudança dramática. Uma camada de gelo com meio quilômetro de espessura que cobria grande parte do hemisfério norte começou a derreter e o clima começou a mudar. À medida que as temperaturas subiram, a vegetação mudou e as fontes de alimento para os gigantescos herbívoros começaram a desaparecer. Os dentes de sabre passaram por milhões de anos de adaptação e evolução até se tornarem assassinos sofisticados. Agora, com a decadência dos herbívoros, os felinos mais uma vez enfrentavam a extinção. Larry Martin acredita que a superespecialização é um risco. Aqui temos mais de 7 milhões de anos de evolução. Eles começaram pequenos. Sempre é assim. Mas depois foram ficando cada vez maiores. E por isso tiveram que pegar presas cada vez maiores. No final, eles acabaram pegando rinocerontes e elefantes. Tudo bem. Na verdade, foi um lucro. Mas quando as suas presas ficam extintas, como foi o caso desses rinocerontes e elefantes, então você é forçado a pegar presas cada vez mais ágeis e rápidas. E isso eles não conseguiam fazer. Por essa razão, também terminaram extintos. De certa maneira, aquilo que os fez serem bem-sucedidos acabou por também causar o seu fim. Ser o maior e o melhor é uma estratégia de alto risco. Quanto mais especializado o animal, menos capaz ele é de se adaptar a condições que mudam rapidamente. Depois, a natureza preparou outra armadilha para os felinos. Um novo predador, armado não com sabres, mas com pedras e lanças. O homem, que exterminou os últimos herbívoros. Mais de 50% de todos os animais terrestres da América do Sul desapareceram.
O desaparecimento deles determinou a morte dos dentes de sabre. Talvez tenha sido uma combinação de dois fatores, as mudanças climáticas e os homens que chegavam ao Novo Mundo, o que acabou provocando a última extinção desse magnífico carnívoro. Será que os grandes felinos desapareceram sem fazer resistência? Talvez não. Parece estranho que o homem da Idade da Pedra e o felino dentes de sabre tenham coexistido. Entretanto, não existe arte pré-histórica para corroborar isso. Mas afinal, quem pintaria o retrato da criatura que atormenta seus sonhos? E o que é mais apavorante ainda, talvez não tenhamos visto o último dos felinos assassinos. Os dentes de sabre evoluem de tempos em tempos. Ser um felino dentes de sabre deve ter sido uma ocupação maravilhosa, mas também de alto risco. De vez em quando eles eram extintos, mas depois de ficarem extintos, eles voltavam de novo. Em certo sentido, a extinção não durava para sempre. Hoje, esse leopardo do sudeste da África é um assassino do tamanho de uma onça, com os caninos mais compridos existentes num animal vivo. Talvez em algum lugar do mundo, o próximo felino dentes de sabre esteja escondido nas sombras, aguardando sua próxima refeição.